Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Co-Criadores. Eu sou Matheus LP Santos, autor de 24 Horas de Amor e apresentador deste programa que conta com, nesta primeira temporada, 10 episódios para a gente conseguir se debruçar sobre o que significa criatividade, arte e espiritualidade, com vários convidados especiais para falar para você algumas dicas de como viver uma vida mais criativa. E o convidado de hoje é um muito especial, meu amigo querido Denis Schmidt. Ele que é o autor de um dos contos que eu mais amei nos últimos anos, chamado A Estrada Infinita. Eu recomendo que você vá correndo ler esse conto, pausa agora o episódio, vai ler e volta aqui. Esse conto foi uma inspiração gigantesca para 24 Horas de Amor, eu sou muito fã do trabalho do Denis. E esse papo nosso foi super bacana, a gente conversou bastante sobre criatividade, como sempre, né? Como sempre é o foco aqui nos nossos episódios do Co-Criadores. Mas a gente também conseguiu dar um foco um pouco maior para histórias independentes, para essa jornada que alguns autores, a maioria deles, precisa passar para conseguir cair dentro de uma editora tradicional. Ou seja, se você pensa em publicar romances, em publicar contos aqui no Brasil, esse papo é essencial, além também do fato de que o Denis tem várias ideias bem interessantes sobre processos criativos e ele me contou um pouquinho sobre como é todo o processo de criação dele, desde o início, da concepção inicial da ideia até a execução dessas histórias que são tão marcantes. Ele também dá alguns spoilers sobre esses próximos projetos dele, ele que tá com uma editora encaminhada, tá com as coisas já acontecendo para ele. Então eu acho que é um papo, além de tudo, muito inspirador para quem pensa em viver de uma forma mais criativa. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E se você está pelo Spotify, não esqueça de avaliar, comentar e, claro, compartilhar com um amigo ou uma amiga para a gente poder seguir com esse círculo de co-criadores. Eu espero que você goste do episódio. Aproveite aí o papo com o Denis Schmidt. Cara, assim, nós dois somos escritores, então a gente tem de várias formas, eu acho, é, origens um pouco parecidas, né? Eu imagino que todo escritor passa um pouco pela mesma coisa, né? Por querer se expressar, encontrar esse refúgio nas palavras. Mas eu tenho muita curiosidade, especialmente quando eu tô falando com pessoas criativas, para entender como é que as coisas começaram. Então, falando um pouco de você, assim, da sua carreira especificamente, como é que as coisas começaram de forma criativa? Né, eu gosto muito desses momentos definitivos na vida dos personagens que eu crio, né? Esses momentos em que tudo muda e eles são. E mesmo assim, no meio dessas mudanças, esses momentos são mais simples do que a gente antecipava. Agora que você já tá há um tempo, né, escrevendo, quando você olha pra trás, qual foi o seu momento definitivo que te colocou assim nessa trajetória criativa como escritor? Era uma pergunta bem profunda. Vamos lá. É pra começar bem Cara, já. com certeza, começar lá da origem. É isso. Eu cresci rodeado de histórias, assim, a minha mãe me contava muitas histórias, ela lia livros para mim, então os meus tios também, eu tenho tios que são escritores, são professores, então sempre que eles vinham nos visitar, eles me traziam livros de presente, então eu tive esse contato com os livros desde cedo, felizmente, né? Acredito que é um privilégio a gente conseguir crescer num ambiente em que nos estimulem a consumir histórias, né, e a aprender. Infelizmente, a minha família fez isso comigo. É, e eu comecei a escrever, eu acho que eu tinha 6 ou 7 anos. De novo, cara. Eu tinha, eu tinha, eu tinha percebido que além que alguém escrevia os livros que eu lia, então, logicamente, eu poderia escrevê-los também. Te- Mas, Teve alguma pode coisa, falar. cara, tipo, alguma história específica assim que talvez sua mãe tenha lido pra você, você leu assim e de repente você falou, cara, quem é que fez isso? Eu consigo fazer isso um dia? Ou não tem nada específico mesmo, era só essa coletânea mesmo? Cara, eu acho que não, específico não. Claro que assim, a primeira, como muitos da minha geração, a história que me trouxe definitivamente para o mundo da literatura foi Harry Potter, né? Uhum. Então, aprendi a gostar de ler
com Harry Potter. Depois disso, eu li Doutora Quest, que é uma série que eu gosto Eu amo muito. Doutora Quest, É cara. mesmo? Era, Nossa, era uma Doutora das Quest pra mim. sagas favoritas do meu irmão, assim. Ele tinha E assim, acho que são uns 21 livros, né? Tipo, é muita coisa, né? Em todas as É, sagas diferentes. é E... bastante. É. Eu sempre caí em esquemas de pirâmide literários. Hoje em dia é Rick Riordan, né? Mas desde cedo eu já caía nesses esquemas, mas sempre saía deles muito feliz. Aham. Mas eu lembro que teve uma vez em que eu perguntei para o meu irmão se qual faculdade que eu precisava fazer para escrever livros. E ele me falou que eu não precisava fazer faculdade nenhuma, que eu podia, qualquer pessoa poderia escrever um livro. Uhum. E eu lembro que isso é uma coisa que me marcou bastante, porque é aí que eu percebi que eu podia, né, também escrever livros como aqueles que eu lia. Então, as minhas primeiras histórias eram livrinhos assim que eu escrevia à mão, né, e ilustrava, claro, né, com desenhos maravilhosos. E é irônico, só para deixar claro que é irônico porque eu não desenhava bem, mas enfim, na minha mente de criança eram desenhos maravilhosos, e aí eu ilustrava minhas histórias e encadernava elas, né? Então eu fazia aqueles livrinhos. E eu lembro de escrever um livro chamado O Duende Googie, que foi o meu primeiro livro. E eu encadernei ele e entreguei para minha tia, que morava em Porto Alegre, né? Eu sou de Santa Maria. Aí a minha tia morava em Porto Alegre, na minha cabeça Porto Alegre, né? Cidade grande, capital, ela teria acesso a editoras. Então eu entreguei aquele livrinho para ela encaminhar para uma editora. E aí claro que isso nunca foi para frente, né? Depois eu entendi que não era bem assim, né? Simplesmente chegar lá e sair publicando. Mas foi um momento definidor, assim, o Duende Google. Que legal, cara. Você chegou. Eu sei que você é muito fã de Percy Jackson, assim como eu, você até falou do Rick Riordan, né? Que é um dos Uhum, especialistas aí em criar esquemas de pirâmides literárias. É, e eu lembro que, assim, quando eu me apaixonei por literatura, de fato mesmo, acho que foi com Percy Jackson. E logo depois eu comecei a escrever umas fanfics, né? Comecei a criar coisas. uhum, Eu era fascinado por continuações que não tinham chegado ainda, tipo, ainda não existia Heróis do Olimpo nem nada assim. É, sim. você chegou a enveredar por esse caminho assim? Chegou a escrever alguma fanfic? E isso foi uma coisa pra você na adolescência? Ou você pulou essa fase e foi direto pros originais? Cara, pior que não, eu nunca escrevi fanfic, assim. Até é uma lacuna na minha carreira literária, porque muita gente começa escrevendo fanfic, né? Mas eu É. nunca fui por esse caminho. Ah, isso é Pior que bom, não. cara. É sinal de que talvez você já tivesse mais facilidade de criar esse universo por conta própria, né? Uhum. E. Com certeza, sim. As primeiras histórias que eu escrevi, elas eram muito inspiradas pelas histórias que eu conhecia, né? Então, com certeza, se eu ler hoje elas, eu vou reconhecer vários elementos das histórias que eu gostava. Aham. Mas fanfic mesmo, não. Você tem muita coisa não publicada? Tipo, muita coisa guardada. Assim, claro, a gente tá falando, assim, bem do começo, né? Eu imagino que Uhum, essa fase inicial tenha diversas coisas que você escreveu e que nunca vão ver a luz do dia, pelo menos não de uhum, forma pública. Mas eu digo assim, ao longo dos últimos anos, quando você começou a levar isso com uma coisa mais séria, você tem muita coisa que acabou não vendo a luz do dia. E eu até queria que você começasse a falar um pouco também sobre como foi essa transição para uhum, isso deixar de ser tipo a história do duende para talvez, cara, eu acho que eu consigo escrever coisa, eu acho que eu tenho uma história para contar para as pessoas. E uhum. como é que foi isso? Cara, eu acho que foi aí pelos meus 12, 13 anos que eu comecei a escrever, assim, na intenção de publicar, né? Então, eu lembro que eu usava todo o meu tempo livre para ficar na frente do computador escrevendo, sabe? Uhum, Então, estudava de manhã, de tarde eu passava na frente do computador, trabalhando ali nas minhas histórias. E eu levava, cara, eu pegava pesado, assim, eu levava, tipo, muito a sério. Eu já tinha transformado ali 12, 13 anos meio que na minha carreira. Ah, então, ali eu comecei a escrever uma história que era uma trilogia, que era sobre elfos. E aí eu lembro que eu escrevi o primeiro e o segundo livro dessa trilogia, né? Eu acho que é bem comum, assim, desse início a gente começar a escrever livros com continuações, né? Eu acho que uhum, depois, mais tarde, quando a gente aprende um pouco mais sobre o mercado editorial, sobre como as coisas funcionam, a gente percebe que é mais interessante investir em livros únicos. uhum, Mas eu comecei por essa trilogia de Elfos que, cara, me ensinou muito, assim, sobre a escrita, sobre como encontrar os personagens, como conduzir a narrativa, mas são histórias que eu sei que eu nunca vou publicar, né? Não do jeito como elas são hoje. uhum, Então, além desses dois livros dos Elfos que eu escrevi, eu tenho mais três livros que
eram bem inspirados por Del Toro, assim, mas era sobre um adolescente que ia em uma ilha meio misteriosa, assim, e cada pedaço da ilha tinha uma geografia diferente. Primeiro tinha uma selva, depois tinha um deserto, tipo, tudo na mesma ilha, assim, cada livro era uma etapa. E aí, dessa série, que seriam 5 livros, eu escrevi 3. Esses livros também me ensinaram muita coisa. E quando eu cheguei no terceiro livro dessa série, eu percebi que eu tinha deixado de lado a questão assim da. Eu deixei um pouco de lado a construção de mundo para me focar nos personagens, sabe? E foi quando eu entendi que eu gostava muito de escrever sobre pessoas, sobre, né, Claro que a grande maioria dos livros são sobre pessoas, mas um foco maior nos personagens, nos sentimentos internos deles, do que na construção de mundo em si. Então, e além desses, tem mais um romance para o público jovem adulto, que tem muito aqui da cultura do Rio Grande do Sul e tudo. Era uma coisa bem inspirada pelos livros do John Green, que era um Adoro autor também. que eu era fascinado na época. Então, somando tudo isso, são 6 livros que eu tenho na gaveta, assim, mas que eu sei que eu não, de momento, não pretendo voltar para nenhum deles. Você fica tranquilo, cara, com a ideia de deixar esses projetos na gaveta? Eu pergunto até de um ponto de vista pessoal mesmo, né? Eu sempre tive Uhum, muito apego, assim, pelo menos no início, né, às ideias do passado, porque no começo, pra mim, tinha algo muito forte de perceber como as ideias não chegavam tão facilmente pra mim, sabe? Eu tinha muita inveja, assim, de uhum, quem era super criativo e tinha grandes ideias de histórias, porque pra mim essa era a parte mais complicada, sabe? De chegar em algo que fosse minimamente interessante. Então, quando o tempo foi passando, eu fiquei cada vez mais apegado a essas histórias que eu escrevia lá no começo. Depois foi um processo mesmo de perceber isso que você falou, né? Que muitas das coisas que a gente escreve nesse início de carreira, elas não são necessariamente histórias pro mundo, né? Eu acho que uhum, a escrita, eu não consigo falar sobre outras profissões, né? Mas a escrita, eu acho que majoritariamente ela passa por essa coisa de a gente escrever, escrever, escrever para a gente descobrir que tipo de autor que a gente é, para depois a gente conseguir de alguma forma compartilhar isso com o mundo. E claro, isso vai acontecendo aos poucos, né? Tipo, eu publiquei meu primeiro livro, tem coisas que eu já mudaria nele, né? Então eu também estava me uhum. descobrindo ali naquele processo. Mas, enfim, para você é fácil de desapegar desses universos que você criou inicialmente? Cara, hoje em dia mas não, nem sempre foi assim, né? É um processo longo, assim, de entender que nem toda história que a gente cria vai virar livro, necessariamente, sabe? Ah, é claro que isso é muito mais fácil a gente falar disso de um ponto de vista mais afastado, como é hoje, né? Mas enquanto eu estava escrevendo, com certeza, aquilo ali era Uhum. tudo para mim e seriam as histórias da minha vida, as histórias que me definiriam como escritor. Até que eu percebi que isso é muito raro, assim, a gente ter histórias que vão nos definir como escritor, porque a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre aprendendo. Como tu falou, tem teu primeiro livro, agora tu lê ele, tu quer mudar algumas coisas e tudo, né? Então, Como é isso é, pra eu, você, Denis? Você já publicou mais coisas do que eu, né? Contos, romance. Como é agora pra. Eu tenho um amigo que diz que a cada 5 anos ele olha pra versão dele do passado, de 5 anos uhum, atrás, e percebe o quão babaca aquela versão era. E assim, sim, eu não iria tão longe com essas palavras como ele, mas a primeira versão de 24 Horas de Amor que eu escrevi foi em 2020, foi durante a pandemia, né? Então, aham, esse mês, inclusive, fez 5 anos. Depois, claro, teve a revisão para publicação, você sabe como é, né? O livro vai mudando ao longo uhum, dos anos. Mas ainda sim, assim, tem muita coisa que eu gostaria de mexer hoje em dia com a sabedoria do Mateus de 2025. Como é isso pra uhum. você em relação às coisas que você já publicou? É fácil de revisitar A Estrada Infinita? É fácil de revisitar essas coletâneas de contos? Ou existe alguma resistência que você sente quando você vai ler essas coisas que você mesmo escreveu? Cara, eu de preferência eu nem leio. Nem leio depois de ter Essa é uma publicado, ótima dica. é, mas o que acontece, isso é muito real, assim, da gente escrever e depois perceber que a gente mudou e o nosso livro ele permaneceu do jeito que era quando foi escrito, né?
Por exemplo, eu tenho um romance que eu escrevi em 2018, que foi é uma fantasia, né? Uma obra de realismo mágico, digamos assim. E, cara, eu escrevi em 2018, para mim ela estava ótima, estava pronta para ser avaliada por uma editora, por uma agência, mas aí como eu demorei, tipo, eu não tentei lançar de forma independente e também não encontrei uma editora. E assim, os anos foram passando e quando eu percebi, eu não gostava mais daquele livro que eu tinha escrito, sabe? Eu gostava muito da ideia, gosto muito dos personagens, do universo, mas a forma como tudo tá arranjado, eu não gostava tanto. Então, essa é uma história que eu estou trabalhando agora. Eu comecei a trabalhar nela no final de 2022. Não, 2020, final de 2023, e eu tô reescrevendo, né, e trazendo mais da visão que eu tenho hoje, tanto de visão de mundo quanto conhecimento técnico mesmo, né. Pô, Então, cara, é complicado, assim, a gente revisitar, tem muitas coisas que a gente bate o olho, a gente pensa, nossa, eu teria escrito isso de forma diferente, mas eu acho que é um aprendizado também, a gente entender que aquela história, ela é um retrato do tempo em que a gente escreveu ela também, né? total. Então, se tu não pode mais mexer nela, porque ela já está publicada, já está, né, o contrato está fechado com a editora, tu não pode mexer, eu acho que vai muito de uma aceitação, assim, sabe? Da gente É, entender que representa uma versão da gente que a gente era, né? eu, Então, eu acho que é isso que me conforta também, essa ideia mesmo de que a gente tem o privilégio também de conseguir resgatar momentos nossos muito específicos, né? Quando a gente vê algum desses projetos, quando a gente tem a coragem de pegar algum deles para ler, mas eu já te sim. aconselho que talvez não seja uma boa ideia. Eu passei por isso no ano passado e não foi a experiência mais Uhum, tranquila do mundo. É, você falou você mencionou revisão, né? Que você está tocando esse projeto de alguns anos atrás. uhum, Essas revisões são tranquilas para você? Como que você faz esse equilíbrio de conseguir integrar a versão do Denis que existe agora e ao mesmo tempo também conseguir respeitar a versão inicial do Denis que teve aquela ideia, que começou a preencher aquelas páginas. Eu sinto que esse sempre é um conflito interno que eu passo. Eu tô nesse processo atualmente, né? Tô finalizando uhum, o meu próximo livro agora. E é um livro que foi originalmente escrito 5 anos atrás, então tem um conflito de versões, né? E é impossível que a versão atual não seja a predominante, né? Então, sim. como que é pra você quando você precisa ter esse olhar externo e ao mesmo tempo você tá muito inserido no projeto e precisa tocar isso com essa integração? É quase um severance, né? Você precisa pegar a versão interna e a de fora e fazer isso ser um livro, né? Aham. Cara, essa obra que eu tô trabalhando, né, se chama Sem Raízes, é o título dela. Tem muita coisa, assim, que eu leio e que, tipo, que eu gosto, mas eu sinto que não funciona, sabe? Uhum. E, então, assim, com certeza existe um apego, assim, da forma como eu tinha organizado as palavras, da forma como eu conduzi tal arco de tal personagem, que nessa nova versão não vai acabar do mesmo jeito, ou não vai se desenvolver do mesmo jeito. Mas, assim, nunca é um processo fácil, mas eu acredito que me faz bem eu respeitar minha versão de agora, sabe? E conseguir me abrir mão dos queridinhos, como a gente chama, né? Como Stephen King chama, que ele fala, mate seus queridinhos, porque quando tu matar aqueles trechos que tu ama tanto, tu vai ficar mais livre para evoluir o teu trabalho, né? Total. Então eu vou nesse sentido, eu tento sim respeitar o que eu já escrevi e seguir ao máximo aquilo que já veio ali, né? Que já estava ali na primeira versão, mas eu também tento me escutar muito, sabe? Escutar o Denis de agora e entender o que aquela história precisa no momento. Legal, cara. Eu tava conversando com um amigo esses dias e falando sobre o universo literário, né? Eu acho que entre todos os mercados artísticos que existem por aí, o literário é um dos mais cruéis. Esse meu amigo, ele costuma dizer que... ele costuma chamar o mercado literário de Velho Oeste. Uma terra sem lei, sem piedade, assim, onde todo mundo tem que lutar para sobreviver todo dia.
Uhum. E eu e você, assim, a gente já tá nesse meio há um tempo, né? A gente já tem uma certa experiência nisso e já não tem mais aquele deslumbramento também de chegar e enviar o nosso livro físico para uma editora e esperar que, cara, a magia aconteça. Não é tão simples assim. Então, eu queria Sim. saber do seu lado, como é que tem sido navegar esse mercado, tanto em termos de você precisar equilibrar o seu ofício criativo com outras coisas, né? Porque a gente também precisa pagar conta. Como Sim. também o que você tem aprendido sobre literatura, cara, desde 2020, desde que você ingressou nesse universo de vez. Cara, assim, acho que a primeira coisa é que o mercado editorial é um ambiente em que tu não pode ter pressa para fazer as coisas acontecerem. O mercado editorial tem seu tempo e são tempos longos. Então, uma coisa muito importante que tu comentou em relação ao trabalho que paga as contas, né? É que viver da escrita no Brasil é bem difícil. São poucas pessoas que conseguem viver apenas de escrever literatura. Então, um conselho que eu daria para quem quer entrar nesse mercado é não entre pelo dinheiro, entre porque é aquela coisa sem a qual tu não consegue viver, sabe? É aquela coisa que te motiva a acordar um dia após o outro, né? E contar histórias. Então, isso para mim é o que me mantém escrevendo e me mantém publicando. E o mercado editorial, sim, ele pode ser muito desafiante. Eu acho que o que faz grande diferença é tu estudar muito sobre esse mercado, sobre como as coisas acontecem, sobre as funções de editores, agências, sobre as mecânicas nesse processo do livro, né? E outra coisa que faz diferença é tu criar conexões, tu fazer amigos e tu pessoas que também estão navegando esse meio e inseridos naquela mesma dinâmica de tempo, né? Então, cara, é isso. Não, não entre pelo dinheiro, entre porque é o que tu precisa fazer, porque tu gosta mesmo. Eu concordo 100%. É, teve uma menina que entrou em contato comigo bem nesse último lançamento físico de 24 Horas de Amor e me perguntou muito sobre isso, né? Sobre o ofício da escrita mesmo. E ela e algumas outras pessoas, né, ficaram muito interessadas, assim, no meu processo criativo. Não só de forma estrutural, de, tipo, como eu organizo minhas anotações, eu planejo minhas histórias, mas também o que vem antes, sabe? Tipo, Uhum, se eu escrevo de manhã, se eu escrevo de noite, se eu guardo o celular, se eu saio do Wi-Fi. é, eu sou bem fã de meditação, né? Então eu gosto muito de Ah, processos legal. que passam por essa coisa de tentar esvaziar a mente e chegar meio que com uma tela em branca, assim, pra escrita. Uhum. Queria saber um pouco de você, cara. Como é que é o seu processo criativo aí? Eu sei que você também. Isso não é o caso com todo escritor, mas eu sei que, assim como eu, você é um viciado em escrita, então você deve escrever um tantão por aí. Como que funciona, cara? E acho que você pode contar um pouco de tudo, né? É uma coisa diária? É algo que você tenta criar uma rotina de trabalho mesmo? Tem horários Uhum. específicos que funcionam melhor? Precisa ser acompanhado com café, com chimarrão? Qual que é. Qual que é o processo criativo por trás dessas histórias que você tem colocado no mundo? Cara, então, eu acho que a escrita, para mim, até hoje, ela ainda é muito sobre roubar tempo das outras atividades que tu tem, sabe? É muito de tu roubar, de tu encontrar esse tempo e proteger esse tempo. Então, assim, na vida ideal, eu escrevo todos os dias, preferencialmente de manhã. Eu gosto muito de acordar e não olhar para o celular, não ver as notícias do dia, porque normalmente vão ser notícias ruins ou caóticas, é como o mundo está acabando. Então, acordar e já ir pro computador, porque aí sim tá com a cabeça mais limpa, né, com a cabeça descansada. Mas isso é o mundo ideal, né? Em outros dias eu preciso, tipo, encaixar a escrita onde dá, às vezes no horário do almoço, às vezes no meio do trabalho mesmo. Mas eu acho que isso, assim como muitas coisas da escrita, minha rotina é uma coisa que mudou ao longo do tempo. Porque, cara, quando eu só estudava e não trabalhava, era muito mais fácil, com certeza, né? De ter ali, tipo, longos turnos para trabalhar na escrita.
E mesmo depois, eu acho que logo nos primeiros anos em que eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar, eu ainda encontrava esses espaços maiores. Eu lembro que nesse romance de 2018 que eu trabalhei, tinha dias em que eu escrevia 3.000 palavras. E Nossa, cara. isso assim, para facilitar a linguagem, é cerca de 9, 10 páginas É no coisa pra Word. chuchu. Facilitando a É, linguagem, é coisa pra chuchu. sim. E, cara, hoje em dia, se eu escrevo 200, 300 palavras por dia, eu já me sinto satisfeito, sabe? Porque, tipo, claro, não é um grande desenvolvimento de trabalho, mas eu tô ali presente, sabe? Eu tô ali conectado com a história. E referente, assim, aos rituais, né? Cara, eu não tenho nada específico, assim. Eu gosto sempre de estar bebendo alguma coisa, água, chimarrão ou café. E uma coisa que tem acontecido recentemente, é que eu tenho me distraído muito fácil, tipo, cara, é muito. Às vezes eu acabo tratando o celular assim como uma recompensa por Hum. tantas palavras escritas, sabe? E isso Total, é uma coisa que cara. me incomoda muito e que eu tento ainda, e que eu luto contra, porque, cara, a escrita é uma coisa que, esse processo de tu sentar na frente do computador e trabalhar, colocando uma palavra depois da outra, e tu investigar esse universo interior que existe dentro de ti para criar uma história e tu ouvir os teus personagens, é uma coisa, cara, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Então tu tem que gostar desse desconforto de estar sentado na frente do computador digitando, sabe? E É criando. isso. E às vezes, isso é uma coisa que desmotiva muito quando as pessoas querem escrever, né? Porque nem todo mundo gosta desse processo. E não é um processo nem sempre é confortável. Mas quando tu encontra aquela magia da escrita, quando tu entra pra dentro da história, tipo, é muito recompensador, né? E uma coisa que eu acredito muito é que a gente tem que encontrar a nossa recompensa nesse processo, sabe? Não no lançamento do livro. E óbvio que isso é difícil, óbvio que eu quero lançar o livro, que eu quero ter aquele momento que eu vou estar lá, dando autógrafos, tirando fotos com os leitores, mas a gente tem que encontrar alegria nesse processo de estar sentado, sozinho, criando as histórias. Total, cara. Eu não sei, eu sinto que tem algo muito bacana daquele momento. Eu acho que você vai entender o que eu quero dizer, mas aquele momento em que a gente se perde de quem a gente é na escrita. É, é algo muito místico, né, cara? É muito difícil de colocar mesmo assim, a gente sendo escritor, é difícil de colocar em palavras o que acontece logo quando o escritor se torna basicamente um funcionário do correio que tá levando uma mensagem, sabe? A gente só tá transmitindo algo que tá sendo passado. Uhum. E é como você falou, cara, o celular é um vilão nisso. O Twitter é uma doença na minha vida. Eu não consigo escapar do Twitter. E é isso, né? É difícil. Tem muita gente que eu acho que fica muito empolgada com a grande ideia, né? Com aquela coisa Uhum. que vai durar 1 hora, talvez 2 horas, e depois das 2 primeiras horas de escrita tem as próximas duas, e as próximas duas, e as próximas 20, e as próximas Uhum. várias e várias horas, né? E eu acho que muito do processo é mesmo se apaixonar por isso, sabe? Se apaixonar por estar sozinho em um quarto, criando diálogos e tentando traduzir a experiência humana. E eu acho que de fato, essa é a coisa mais difícil de alcançar e que eu acho que eu só tenho alcançado em tempos mais recentes. Por mais que quando Uhum. eu pense também, né, na minha versão mais nova, sei lá, pandemia, cara, a pandemia era insana, assim, a produtividade na pandemia, mesmo com todo o caos e a tragédia que tava rolando, né, aquele tempo ocioso que eu tinha, pelo menos, era fundamental, assim, para só sentar escrever, escrever, escrever por tantas e tantas horas, parar, assistir um The Office, voltar a escrever, escrever, escrever. Então, Sim. é doido. Mas eu acho que vai muito nisso que você falou. Tem um momento mágico, assim, que a recompensa da própria escrita, ela sobressai qualquer sentimento de encontrar leitores e ir pra Bienal e sentir aquele êxtase que a gente tanto tá buscando nesse processo, né? Faz sentido pra você? Uhum.
Faz sim, eu acho que são duas coisas diferentes, né, que são recompensatórias, recompensado ao escritor, né, que não sabe a palavra certa. Eu Mas também não sei essa. são duas recompensas que funcionam de forma diferente, né, É, tipo, tu almejar esse momento do lançamento, esse momento que a tua história vai estar pronta e sendo compartilhada com os leitores, porque, querendo ou não, é o final do caminho, é o é. final da... Essa troca com os leitores é onde o livro se forma, mas também tem o livro que se forma na tua cabeça, entre tua cabeça e o papel, sabe? E a gente tem que... Acho que a gente tem que se apaixonar pelas duas coisas, assim. Total. E são momentos, é como você falou, são meio diferentes, né? Assim, eu sempre fico meio melancólico, cara, quando eu tô terminando o livro. É bizarro. Uhum, Por exemplo, eu tô nesse processo agora do meu próximo romance e eu não vejo a hora de acabar, cara. Assim, são 5 anos trabalhando nesse sim, livro de idas e vindas, então eu genuinamente tô cansado, mas ao mesmo tempo uhum, eu sei que assim que isso for pro mundo, é uma despedida, né? É o último momento que a gente tem de pureza com esses personagens e que eles são só nossos e que eles não e onde eles não estão abertos ainda a interpretações alheias, porque depois que vai pro mundo, o livro vira sim, outra coisa, ele ganha um significado diferente para cada pessoa que traz a sua trajetória, né? com certeza, É. com Eu certeza. eu Eu tava pensando um pouco, até antes da gente combinar esse nosso bate-papo, né, sobre A Estrada Infinita, o seu primeiro conto. É... E assim, cara, é uma das coisas mais legais que eu li nos últimos anos. Alguns colegas, assim, de escrita mesmo me perguntaram pouco tempo atrás, assim, coisas que eu gostava de ler, assim, que eram brasileiras, e o seu conto, assim, é sempre uma das primeiras coisas a aparecer. Eu adoro a forma como seus personagens se conectam. É uma amizade tão nostálgica e sonhadora que, cara, é muito fácil de ser transportado para aquele momento da adolescência em que a gente tem aquele melhor amigo que a gente promete que vai ser o melhor amigo pro resto da vida. Sim. E o tempo passa e as coisas meio que mudam, como acontece com tudo na vida. E, enfim, eu queria saber um pouco de você sobre como esse projeto nasceu, de onde que essa história veio de Uhum. dentro das várias versões que existem do Denis. E também, cara, uma curiosidade que eu nunca tive a chance de te perguntar, mas por que um conto e não um romance? Como é que essas definições acontecem na sua cabeça? Elas são formadas de início? É no meio do caminho que você descobre isso? Como que isso rola? Beleza. Primeiro, obrigado pelo carinho. Fico muito feliz que tu gosta assim da estrada. É uma história que pela qual eu também tenho muito carinho, assim, e que frequentemente os leitores retornam a ela e me falam como é que tem sido a experiência com essa história, né? Mas, cara, a Estrada Infinita ela não nasceu nem como um conto, nem como um romance. Era no início um roteiro de curta-metragem, que eu porque a Estrada Infinita parte de uma experiência pessoal minha, né, que é de caminhar por estradas do interior, que eu moro num bairro que, assim, tem um pé no urbano e um pé no rural, então a gente tem estradas bem rurais, com muita natureza. E, cara, essa estrada que inspirou a história é uma estrada pela qual eu caminhava na infância, eu ia de bicicleta com os meus amigos. E logo quando eu comecei a criar histórias, a escrever, né, quando eu ia para essa estrada, eu começava a imaginar esses diálogos entre esses meninos que dialogavam muito com coisas que eu estava vivendo também, né? Das experiências ali do final da infância, início da adolescência. E a melhor forma como eu encontrei de organizar esses diálogos que eu ouvia entre esses dois meninos era em forma de roteiro. E aí eu escrevi esse roteiro, né, que era um curta-metragem, e guardei ele para mim mesmo por muito tempo, né? E aí foi só na pandemia também, acho que 2020, final de 2020, que eu trabalhei numa versão em prosa, né? Porque eu estava procurando alguma história minha que eu pudesse trabalhar e publicar na Amazon, né? Porque eu via que era algo que estava funcionando muito para os autores independentes, né? Da gente publicar ali pelo KDP. Então, quando eu pensei nisso, eu pensei que a Estrada Infinita, que já existia ali como um curta-metragem, seria uma boa oportunidade, né? De trabalhar para lançar de forma independente. E aí também
acabou se tornando outra história em relação àquele curta-metragem, né? Também foi uma história muito de coisas em que eu passei a acreditar ao longo do tempo, enquanto crescia. É uma história ali que veio também com os aprendizados que eu já tinha adquirido ao longo dos anos. É, mas então a Estrada Infinita vem dessas experiências e vem de coisas em que eu acredito, coisas que eu observava no mundo à minha volta. E eu decidi, ao invés de, depois ela já existia em roteiro, eu decidi ir para um conto ao invés de ir para um romance, porque a Estrada Infinita para mim é muito uma coisa episódica, assim, né? Tu tem aquele Uhum. momento em que tu tem tal conversa, naquele momento acontece tal coisa, com tal assunto, e aí eu imaginei essa história que acontece inteira na estrada, né? E a gente vai costurando esses momentos com uma trama maior que se junta lá no final. E eu tenho a ideia de escrever continuações para Estrada Infinita para transformar num romance. Mas eu acho que essa história, como ela é publicada hoje, ela sempre vai se manter muito parecida como ela é. Tipo, eu não quero estender ela em si mesma, né? Eu quero continuar ela e fazer, tipo, talvez outras duas histórias nessa mesma pegada para que juntas elas formem um romance. Mas essa coisa da gente definir o formato é um desafio, assim. Muitas vezes, quando tu tem uma ideia, tu não sabe ainda se ela vai ser uma história curta, uma história mais longa, né? E é muito de tu te escutar e entender qual é a história que tu quer contar e prever ali o quanto tu vai estender as ações da história, né? E aí achar o melhor formato, né? Se é uma história mais curta, se é uma história mais longa. Legal, cara. Era justamente isso que eu ia dizer, né? Que pra mim tem muito dentro do meu processo algo que passa pela não intencionalidade, de tipo Uhum, ser guiado quase que por um processo intuitivo mesmo. Acho que por isso que eu gosto tanto dessa coisa, como eu disse, da meditação, de tentar de alguma forma esvaziar a mente para que realmente algo apareça e possa me guiar, assim, quase como um gênio superior, né? E que não sou uhum, necessariamente eu. É, e, enfim, falando de intencionalidade mesmo, eu lembro de. Acho que foi o George R. R. Martin que disse isso, e que ele fala sobre como existem dois tipos de escritores, sabe? O jardineiro, aquele que vai improvisando conforme ele poda uma plantinha aqui, uma plantinha ali, e o uhum, arquiteto, que é aquele que vai planejando cada passo que ele vai dar. Eu sinto que eu comecei com um tipo de escrita lá em 2020 e hoje em dia eu já me encontro em outra categoria, mas eu queria saber como é que você se vê dentro desse espectro da escrita que o George R. R. Martin criou, de ser guiado pela sua intencionalidade, por aquilo que você quer passar para o leitor, mas também por esse processo intuitivo e essa voz superior que talvez sussurre algumas histórias no seu ouvido. uhum. Cara, eu sempre acho que eu sou um pouco dos dois, assim, sabe? Eu sempre tento planejar minhas histórias, mas eu me deixo guiar pelo que vai acontecendo no meio do caminho, né? Isso que tu falou, às vezes a gente se sentir como um condutor, como um conduíte, né? Tipo, que a gente tá escutando aquela história e transmitindo ela para Total. o papel, né? Cara, isso acontece bastante, assim, e é algo que eu já li em livros sobre escrita, né? Eu vejo muitos escritores refletindo sobre isso. E tem um pouco disso, né? Muitas vezes eu penso que a história ela já existe e o meu trabalho é encontrar ela, sabe? Meu trabalho é descobrir ela aos pouquinhos, mas que a forma final já existe. Então, em alguns trabalhos é bem assim que isso acontece, né? Quando eu tenho histórias já aconteceu algumas vezes de eu ter um prazo para escrever elas, para entregar. Recentemente eu estava trabalhando num conto que tinha um prazo e, cara, é um processo bem diferente, assim, para mim, quando eu tenho um prazo e eu tenho que entregar, do que quando eu estou ali escrevendo e eu posso, Uhum. eu posso ir em qualquer ritmo, sabe? Isso não vai influenciar outras pessoas porque não tem ninguém esperando essa história, sabe? Mas quando eu tenho prazo, eu tento ao máximo planejar e saber o que vai ser início, meio e fim. E aí eu tento pelo menos ter uma vaga ideia, sabe? Porque aí eu vou escrevendo e vou tentando alcançar esses pontos que eu planejei.
E, cara, acontece muito de eu chegar nesse ponto e não ser mais o mesmo ponto, sabe? Ser outra coisa. Então, cara, eu acho que o planejamento é uma forma muito boa para te se organizar, para te prever qual vai ser o tamanho da história, para te prever onde é que os personagens vão ir, qual é o ponto inicial, qual é o ponto final. Mas tu tem que escutar a ti mesmo ali no meio do caminho, É. sabe? Tu tem que deixar o teu eu escritor trabalhar. E é tipo, normalmente ele vai te levar para lugares que tu não estava esperando no começo, né? Você mencionou essa coisa do prazo, eu nunca lidei com isso, mas eu não posso reiterar, assim, o quanto eu sou grato por ter leitores, sabe, pedindo pelo próximo livro, mas ao mesmo tempo eu Uhum. também não posso reiterar o quanto isso tem me deixado com ansiedade nos últimos. Eu falo direto pra Sim. minha namorada, né? Semana passada, uma pessoa mandou mensagem, uma pessoa muito querida, assim, uma mensagem muito bonita mesmo, sobre 24 horas de amor. E começou a Uhum. perguntar sobre o novo livro e tal, e eu fico sempre num beco sem saída, porque já faz tanto tempo que eu falo sobre isso, e eu achei que eu tava mais perto do que eu tava, e de repente eu descobri que eu não tava. E eu só fico Uhum. pensando nesses grandes autores por aí, tipo, eu não sei se você já leu O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Não, Ele Patrick Roth. é assim, um livro que saiu em 2008, a continuação saiu acho que em 2010, 2012, algo assim. E desde então não Uhum. tem outro livro. Ele é um George R. R. Martin, assim, parte 2, Sim. só que eu acho que um pouco mais grave até. Então, assim, é uma pressão Mais gigantesca, grave que né? o Martin deve É. ser, tipo... O, o Martin pelo menos escreveu 5 livros, né? Esse cara escreveu só dois, e aí ele meio que tá trabalhando nisso há um tempo. Mas é um Sim. processo muito delicado, né, cara? É difícil mesmo. Tem muitas etapas que eu acho que as pessoas não veem da escrita, né? Não é como se a gente tivesse. Minha namorada é atriz, né? Então ela dá muito duro nos trabalhos que ela tem, mas de certa forma eu acho que ainda existe uma recompensa mais gostosa porque você tá no palco e as pessoas veem você atuando. Tá numa peça atualmente, né? Então as pessoas veem ela Uhum. ao vivo, elas sabem que ela tá ali trabalhando nisso. Com a escrita é sempre algo um pouco mais no campo das ideias, até porque a gente. Acho que todo mundo que é escritor também é um pouco procrastinador, não tem como escapar disso. Então é um trabalho que, assim, ele permeia tantas coisas diferentes que eu acho que fica muito difícil para quem tá do lado de lá conseguir de fato ter essa identificação e perceber, cara, esse escritor tá trabalhando nisso. Às vezes eu preciso postar uma Uhum. coisa no meu Instagram pro pessoal saber mesmo que eu tô tentando Sim. chegar nesse resultado final, sabe? Sim. Uma outra coisa que me fascina muito, cara, na sua escrita, é essa facilidade que você tem em navegar gêneros, né? Eu sinto que cada vez mais as pessoas estão apostando em nicho, principalmente nesse mercado, né? As redes sociais, elas incentivam todo mundo a garimpar, assim, um nicho específico. E eu sinto que você não tá muito nessa zona de conforto de escrever romance, de escrever infanto-juvenil, de escrever algo um pouco sci-fi, assim. É, Parece que só existe mesmo um interesse em simplesmente escrever. Como é que você vê isso? Como é que o Denis consegue fazer essa transição entre os gêneros literários e, ao mesmo tempo, manter algo estilístico que consiga remeter a quem o Denis é? Cara, isso é muito louco porque realmente quando eu paro para pensar assim e agora que tem um bicho, vou começar de novo a resposta. Cara, isso é uma coisa muito louca porque quando eu paro para pensar, realmente eu vou entre gêneros assim, e eu não sigo uma única linha, digamos assim. Mas como tu falou, tipo, tem alguma coisa assim que costura todas as minhas histórias, sabe? Nesse momento eu acho que é muito referente ali a questão da amizade, a questão da amizade entre meninos, principalmente, que é uma coisa que aparece recorrentemente na minha história, nas minhas histórias. As minhas histórias têm também uma boa dose de nostalgia, eu acredito, né? Em relação a sentimentos, em relação a tu ter determinado tipo de relação com uma pessoa, você passar um tempo e tu ter outra relação e tu buscar aqueles sentimentos do passado, né?
Mas, cara, eu vou muito assim, tipo, ainda tenho esse privilégio, assim, de escrever as histórias que eu quero, sabe? Tipo, escutar o que eu tô interessado e ir lá escrever. Então, a Estrada Infinita, por exemplo, é uma história contemporânea, assim, né? De dois amigos no nosso mundo, né? No nosso mundo normal, digamos assim. E aí a Sim. gente tem Visão Nascente, que é no futuro distópico. E aí depois tenho outra história que é mais romance romântico, aqui no nosso mundo também, aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é onde eu moro. E aí, ao mesmo tempo, eu estou escrevendo uma história que tem um pé na fantasia ali. E, cara, é isso. Eu tento escrever as histórias nas quais eu estou interessado. Mas isso é bom e ruim, sabe? Tipo, eu acho, eu admiro e ao mesmo tempo fico impressionado com escritores assim que conseguem seguir a onda, digamos assim, né? Escrever aquilo que o mercado está pedindo. E isso com certeza é uma das formas de levar a carreira, mas eu particularmente não consigo, sabe? Eu sinto muito que eu tenho meu próprio tempo e esse tempo é totalmente contrário ao que o mercado está pedindo, sabe? Total, cara. Mas uma coisa que eu também acredito é que os nossos leitores, né, as pessoas que nos acompanham, elas acabam compreendendo isso, sabe? Elas acabam, tipo, entendendo que o processo criativo é assim, a gente pode estabelecer uma regularidade, estabelecer metas, mas justamente por ser um processo tão abstrato, muitas vezes, né, isso vai mudar ao longo do caminho. Então, Eu acho que assim, o que ressoa, ressoa, né? é, Independentemente do que tá na moda, é, se a gente pensar também nos grandes escritores brasileiros contemporâneos, né? A gente tá falando do Itamar, da Carla Madeira, da Mariana Salomão, da Natália Timmerman, essas pessoas que assim, que estão pavimentando o que a gente vai chamar de escrita clássica, né, daqui a alguns anos, uhum, é, são pessoas que, de alguma forma, estão também criando o próprio gênero literário, de alguma forma, sabe? Eu acho que é isso. O que ressoa, ressoa. As pessoas, elas acabam se conectando com aquelas histórias que de algum modo conseguem traduzir o que foi a experiência dessa pessoa, ou pelo menos convidar essa pessoa a se colocar num lugar diferente daquele em que ela tá, sabe? uhum. É, e a sua escrita faz muito isso, né? É a esperança que eu tenho em relação à minha escrita, da gente conseguir. Porque eu também me sinto um pouco analógico em vários sentidos, né? Eu não tenho TikTok, eu sou bem. é, distante de redes, assim, né? Tem questões com isso. E é inevitável que as minhas histórias também tenham um quê de que elas fazem parte de outro tempo. Mas talvez isso também seja bom, né? A gente tá vivendo, como você disse, o fim do mundo, praticamente, né? Todo Uhum. dia as notícias estão cada vez piores. Então, eu acho que tem uma nostalgia que a nossa sociedade tá passando atualmente e é meio coletiva mesmo, tá todo mundo meio que querendo voltar para os dias de ouro e é impossível, isso não existe, mas talvez Uhum. os livros consigam transportar a gente para esse lugar. A Estrada Infinita com certeza fez isso comigo. Cara, com certeza eu acho que uma coisa que eu ouvi recentemente que eu acredito muito é que, tipo, as pessoas que te leem, as pessoas que estão esperando as tuas histórias, elas normalmente não estão se importando muito ali com o que tu tá publicando nas redes ou com a tua presença digital, sabe? Elas querem, no fim das contas, que tu entregue uma boa história de tempos em tempos, sabe? Elas querem um Então, novo livro, é só isso tipo, que elas querem. e as pessoas que gostam das nossas histórias, elas vão ler esse livro independentemente se no tempo em que a gente está criando a gente está ali nas redes ou não, sabe? Com certeza a gente está nas redes sociais, é uma parte importante, assim, especialmente quando a gente vai divulgar o livro, mas eu também acho que essa ausência é algo que se espera de um escritor também, sabe? Se espera do pessoal que trabalha na área criativa. Então, a ausência nas redes sociais, na verdade, é uma coisa boa, porque significa que, muito provavelmente, significa que a gente está criando, né? E É que a isso. gente vai trazer esse trabalho em algum momento e as pessoas vão estar ali, esperando para ler. Muito bem dito, cara. Eu ouvi esses dias.
Ouvi não, né? Li esses dias, tem esse poeta francês que eu esqueci o nome agora, é Paul Delavy, acho que é alguma coisa assim, em que ele falou que basicamente, a gente não termina os nossos livros, a gente abandona eles, né? A gente chega a um Uhum. ponto em que a gente simplesmente precisa deixar isso ir pro mundo. Eu queria saber o quanto que isso ressoa com você, com o seu processo criativo, com os livros que você tá trabalhando nesse momento. Eu falo, isso ressoa comigo porque eu sou viciado em revisar. Viciado mesmo é um problema. Eu não consigo parar de revisar, eu não consigo parar de mudar coisas, porque Sim. o que eu escrevi, e isso aconteceu hoje, sabe? O que eu escrevi ontem, quando eu tinha amado, hoje eu fui ler, eu já achei cafona, já achei um pouco meloso. Então é algo que, pra mim, eu tento levar adiante, sabe? Saber a hora de abandonar um livro. Como Uhum. é isso pra você? Cara, o Sem Raízes, né, que é esse romance que eu escrevi em 2018, que depois eu parei de gostar dele e agora estou reescrevendo, é... ele me ensinou uma coisa que, tipo, às vezes mais vale a gente publicar ele como ele já existe, como ele já está feito, já está pronto, entre aspas, né, porque o livro nunca fica pronto mesmo. Uhum. Mas, cara, o Sem Raízes me ensinou a liberar essas histórias para o mundo, sabe? Então, eu sei que Vou Te Ver Amanhã, por exemplo, é uma história que eu terminei e eu acho que menos de um ano depois, assim, que eu dei o final, eu já consegui publicar ela, sabe? E eu sabia que se eu esperasse mais um pouco, eu já ia deixar de É. gostar dela também, eu já ia querer mudar de novo e nunca sairia da gaveta, né? E às vezes a gente colocar essas histórias no mundo também é uma forma da gente aprender a se desapegar um pouco, né? E respeitar também aquela versão nossa que escreveu aquela história. Então, mesmo que a gente não seja mais essa versão, né? Então, eu acho que vão ter diferentes momentos, né? Às vezes tu vai conseguir terminar uma história e já jogar ela pro mundo, e isso é bom. Agora continuar com uma história por mais alguns anos, melhorar ela, quem sabe, chegar numa versão que te satisfaça mais, também é bom, sabe? Mas é muito, muito de cada experiências individuais de cada projeto, né? Cara, muito interessante. Eu não sei assim, se isso tem algo de ressonância em você, mas depois de 24 horas de amor, pra mim ficou tão mais difícil publicar, cara. E é engraçado, porque o livro deu muito mais certo do que eu jamais sonhei, sabe? Eu jamais pensei que alcançaria tantas pessoas quanto de fato alcançou. Uhum. E eu nunca achei que eu seria o tipo de autor que sofreria com o segundo livro. Mas cara, tem alguma coisa que acontece. Eu tenho esse amigo muito querido na escrita também, que já tinha me avisado, que é o Vitor Bonini, que realmente fica um pouco mais difícil depois do primeiro, porque tem alguma coisa o vício no polimento, talvez, né? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu fico muito incomodado com os meus próprios erros, ou também não querer decepcionar as pessoas que a gente já conquistou, a gente querer mirar mais alto do que a gente mirou anteriormente, e ter medo de sair um pouco da balança que a gente tava. Em algum momento você sentiu isso depois das suas primeiras publicações? Foi algo que você de fato precisou encarar quase como um monstro interno para poder seguir em frente? Ou para você já foi um processo mais tranquilo, até porque você já tinha coisas escritas por aí? Cara, a Estrada Infinita, depois que eu publiquei. A Estrada Infinita, assim, foi a minha segunda publicação, né? A primeira foi o conto nas Crônicas da Unifenda. Mas eu acho que é o meu, entre aspas, o meu maior hit até o momento, sabe? É aquela publicação pela qual as pessoas me conhecem. É, E depois eu publiquei Visão Nascente, que, cara, vai em outra vibe, assim, sabe? É mais infantil que a Estrada Infinita, tem muito mais elementos de fantasia, mais elementos de ficção científica. E eu meio que sabia, assim, que quando eu lançasse Visão Nascente, tipo, poderia surpreender as pessoas por não ser algo na linha ali da Estrada Infinita, né? Mas eu meio que tentei transformar isso na minha força, digamos assim, sabe? Tipo, acho que isso
esse é um dos motivos pelos quais eu vou de gênero em gênero e tudo agora, porque eu, tipo, me peguei confiança nisso, sabe? Em tentar ignorar expectativas, digamos assim, sabe? Eu acho que a expectativa que eu quero sempre atender é que, tipo, seja uma experiência boa para o leitor, sabe? Seja uma experiência que ressoe com o leitor e que uma história que fique com o leitor depois que ela fecha o livro. Mas eu tento essa coisa assim do gênero, das pessoas esperarem uma história parecida com a que tu escreveu antes, eu tento deixar de lado, sabe? Enquanto tu estava falando, eu estava lembrando da Fernanda Castro, que é uma escritora que eu gosto muito, e tenho o prazer de ter ela como minha revisora também. E, cara, a primeira história dela, assim, pela qual ela ficou mais conhecida, foi uma novela chamada Lágrimas de Carne, que era uma história bem sombria, assim, envolve duas criaturas que são meio pássaro, meio gente. É uma história bem, é uma fantasia bem sombria. E o livro que ela publicou depois de Lágrimas de Carne é uma história bem oposta, assim, é uma história que se chama O Fantasma de Cora, é uma história meio novela das seis, assim, com chás da tarde, com mocinhas e mocinhos, e eu lembro de trocar uma ideia com ela e ela falar que ela estava um pouco nervosa porque as pessoas poderiam ler esse livro esperando o outro Lágrimas de Carne, né? E elas Então, receberam outra coisa. Mas, cara, o livro foi um sucesso, e depois veio Mariposa Vermelha, que também foi um sucesso, porque eu acho que mais do que encontrar essa repetição de elementos, né, da mesma escritora, eles encontraram a Fernanda ali naquelas histórias, sabe? Encontraram a qualidade da escrita dela, a maneira como ela envolve os personagens. E é mais ou menos isso que eu tento fazer, sabe? Eu tento. Esse envolvimento que as pessoas tiveram com a Estrada Infinita é o envolvimento que eu procuro trazer nas minhas outras histórias, independentemente de terem elementos parecidos ou não. demais, cara. Ô Denis, o que que você pode contar aí pra mim, pra quem estiver escutando ou assistindo co-criadores sobre seus próximos projetos? Eu sei que já tem um livro aí encaminhado, não é nenhum spoiler, você já levou pras redes. É, então, o que que o que que você tá planejando aí pra 2025? O que tá nos seus planos de escrita, de publicação, talvez? Cara, então, final do ano passado, né, final de 2024, quando eu publiquei Eu Sei Que Vou Te Ver Amanhã, eu recebi um convite de uma editora chamada Editora Crisálida. É uma editora pequena que tem um trabalho super caprichoso, assim, e eles me convidaram para publicar com eles. Então, eu vou contar aqui, depois, se não puder, eu peço para te cortar. Mas vai sair, assim, agora em 2025, a versão física do Eu Sei Que Vou Te Ver Amanhã. E também vai sair um livro que vai ser uma versão física do Bisão Nascente, e junto com ele vai ter outro conto do mesmo universo. Que demais, cara. Então, vão ser esses dois trabalhos aí que vem em 2025, né? E, e na escrita eu estou trabalhando ainda no Sem Raízes. Era para eu terminar agora, eu tinha colocado o prazo para mim mesmo, 31 de março, mas hoje é 26 de março e ainda não estou perto do final, 5 dias, quem sabe o mas milagre aí. mas acabaram entrando outros projetos criativos que eu tive que dar atenção antes do Sem Raízes, né? Então, apesar de eu não estar terminando agora, foi um período muito bem gasto, assim, né? Bem investido em outros trabalhos que vão sair antes. Então, mas a minha meta é até o final desse ano fechar o Sem Raízes e já correr aí atrás de uma publicação. Legal, cara. Eu também, só pra você não se sentir sozinho nessa, também tinha colocado pra mim como data limite pra Estrelas Perdidas, que é esse novo romance, dia 31 de março. E não deu certo, mas eu estou muito crente de que o dia 31 de abril talvez seja a data final. E aí eu vou atualizando no podcast aqui pras pessoas. Mas É, a notícia ruim que eu tenho para te dar é que 31 de abril não existe. É só até o ah, dia meu 30. Deus, é verdade. Então agora Ou tu tem menos um dia. Ou era só um plano meu, eu já sabia que não tinha, não tinha 31, Ah,
Pra eu poder chegar no dia 30 e falar, gente, como não tem dia 31, fica para o dia 31 de maio. E aí sim a gente É finaliza essa isso, a entrega. mente de titânio, claro. É, a minha mente já tá. Ela já sabia que esse era o caminho. É, o Matheus, escritor, já tinha plena consciência, ainda que o Matheus, podcaster, não tivesse. O É Denis, isso. pra gente encerrar, cara, eu queria que você deixasse uma dica, um conselho pra quem ainda tem algum tipo de projeto guardado e não consegue colocar isso no mundo, ou pra aquela pessoa que ainda não consegue vencer a procrastinação. O que que você diria para que a gente pudesse ter mais alguém fazendo parte desse universo de co-criadores? Uhum. Cara, um conselho, deixa eu pensar. Eu consigo pensar em vários conselhos, aí tô escolhendo um. Mas eu acho que principalmente tu aceitar que a história dificilmente vai ficar perfeita do jeito que que tu idealizou, mas que um trabalho pronto, um trabalho escrito até o final é melhor do que um trabalho pela metade. Então, escreva essa história até o final para te ter um material que tu possa melhorar, que tu possa mostrar para as pessoas e pedir opinião. E lembrar que sempre antes da publicação a gente tem outros caminhos, né, para receber feedback. A gente pode conversar com amigos, com familiares, mas a preferência com pessoas assim que não têm uma conexão emocional tão grande com a gente a ponto de não nos criticarem, né? Tipo, pessoas que consigam, para além do carinho que elas têm por ti, que elas consigam te trazer críticas, né? Críticas construtivas aí para te melhorar a tua história. Tem outros caminhos ainda antes da publicação que tu pode seguir para te vencer esse receio, né? E, cara, continuar escrevendo, assim, se tu tem, quando tu tem ideias, quando tu tem trabalhos em andamento, é seguir nesse processo, aprender a gostar desse processo, que não é um processo rápido, né? Mas que te ensina muitas coisas e que te traz muitas alegrias aí, apesar de ser trabalho duro, né? Então, mais ou menos nesse sentido. E, com certeza, né, por último, e acabei não dando apenas um conselho, mas vários dentro de um, mas, cara, conhecer o mercado, entender como é que são os processos, pesquisar, entrar, conhecer as pessoas que estão no mercado editorial, seguir outros escritores, ler livros nacionais, ler livros de escritores que são teus contemporâneos, que estão publicando ao mesmo tempo que tu, entender como é que é o processo deles, como é que é a experiência deles, né? Isso tudo vai te ensinar sobre o mercado e sobre essa vida atual, né? Essa vida, dos nossos contemporâneos, nossos escritores contemporâneos. Total, cara. Assina embaixo aí. Eu acho que o caminho é esse. Quem quer escrever tem que escrever. Quem quer atuar tem que atuar. Quem quer fazer alguma coisa tem que fazer alguma coisa. Tem uma frase que eu amo, que eu sempre. Eu li essa frase no elevador do prédio da minha namorada. E tinha sido escrita pelo síndico dela, que aparentemente é um gênio. E ela é meio confusa, mas qualquer coisa o pessoal bota no 0,8 assim, no 0,5. E a grandeza de um homem é inversamente proporcional à distância entre as coisas que ele diz e faz. Ou seja, quanto menor for a distância entre as coisas que você diz que vai fazer e faz, maior Uhum. você é como pessoa. E parece uma frase coach, assim, mas desde que eu li aquilo no elevador dela, isso faz anos, assim, faz acho que uns 4 anos. Eu nunca mais esqueci, cara. Sim. E eu não sei, é uma coisa que eu acho que também pode acabar inspirando as pessoas que querem fazer alguma coisa. Acho que o segredo é sentar e se dar a chance de realmente ser aquela versão que a gente tanto sonha em eventualmente ser. Uhum. É, Denis Schmidt, senhoras e senhores, todos os trabalhos do Denis estão disponíveis na Amazon. É, Como eu disse, tem contos, A Estrada Infinita, Bisão Nascente, também tem coletânea de contos, As Crônicas da Unifenda, Campo 51 e o romance dele. É o livro que saiu há pouco tempo. Eu sei que Vou Te Ver Amanhã já está no meu Kindle, já está rolando a leitura. Por enquanto está sendo sensacional. Denis, meus parabéns aí, cara. É realmente muito inspirador ver a sua trajetória e poder falar com você.
E para quem quiser te acompanhar, é fácil achar nas redes sociais, certo? Certo, meu arroba é Denis Schmidt mesmo, acho que todas as redes é Denis Schmidt. Eu tenho, principalmente ali no Instagram e no Blue Sky, é onde eu estou mais presente agora. Mas se tu entrar lá no TikTok, tu também vai me achar falando sobre Percy Jackson. Faz tempo que eu não publico nada lá, mas tem bastante conteúdo da Percy Jackson lá. Show, cara. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado a todo mundo que tá aqui escutando ou assistindo o podcast Co-Criadores. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, se inscreva aí no podcast na plataforma selecionada. Eu ainda sou novo nesse tipo de coisa, mas eu espero que vocês compartilhem com as pessoas e voltem pra cá pra gente poder criar esse universo de co-criadores juntos e seguir fazendo isso, criando e vivendo de forma criativa. Eu sou Matheus LP Santos, esse foi Denis Schmidt. Valeu, falou, até a próxima.